Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma resenha. E gente, dessa vez é o Úrsula da Maria Firmina dos Seis. Essa aqui é a edição mais famosa, mas tem outras edições por aí. E bom, esse livro também foi indicado como leitura obrigatória no processo seletivo do Cefet de Minas Gerais. Então ele já está tomando um reconhecimento que antes ele não tinha, mas a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Bom, esse livro ele é da terceira fase romancista. Então, a Condoreira, né? Então ele tem vários aspectos abolicionistas e anti-escravistas, então é um livro muito importante para nossa literatura e para nossa história brasileira também. E nesse tipo de livro, né, eles costumam dar muita voz para a população negra e para a população escravizada no geral. Mas a gente vai entender daqui a pouco como que a Maria Firmina dos Seis ela aborda esse tema no livro dela. Antes de falar do livro, gente, a gente vai dar um contexto. Quem foi a Maria Firmina dos Seis? Gente, a Maria Firmina, ela foi uma escritora e uma professora nascida em 1825, né, dia 11 de outubro, em São Luís, no Maranhão. E aí, por isso mesmo que ela usou por muito tempo o pseudônimo de uma maranhense nas suas novelas e nos seus romances, que eram aqueles de jornal, sabe? Além disso, ela criou uma das primeiras escolas feministas do Brasil, que assim, pra gente é até meio normal, porque é meio de costume já pra gente. Mas na época, gente, ela foi muito revolucionária, tendo essa ideia, né, que antes era uma coisa que antes as escolas eram separadas entre meninas e meninos. Então ela foi uma mulher muito importante, tanto no aspecto da educação e tanto na literatura brasileira. Agora, gente, falando um pouco mais sobre a obra, né, a Úrsula foi publicada em 1859 e fala sobre justamente o romance entre Úrsula, a personagem principal, e Tancredo. E, gente, o livro inicia falando sobre a trajetória de Tancredo, que ele estava lá viajando com seu cavalo, porém eles já estavam horas viajando e o cavalo acaba caindo e Tancredo também, junto. E aí, como o cavalo caiu em cima dele, ele acabou tendo um certo impacto ali e acabou desmaiando. Com isso, aparecem um dos personagens mais fofos da obra, gente, o Túlio, que é um homem escravizado, e ele vai lá e ajuda o Tancredo e leva ele pra casa da dona dele, a Luísa B., que, por sinal, é a mãe da Úrsula, que também ela já estava bem debilitada, ela já não estava conseguindo andar mais por causa de uma doença que ela tinha. Então a Úrsula tinha que ficar toda hora ali supervisionando ela. E o Tancredo, gente, depois quando ele acorda, ele jura que vai pagar a alforria do Túlio, né? E pra quem não sabe, é quando um negro escravizado se torna um negro livre. E foi muito interessante isso, e ele realmente paga depois, quando eles estão saindo de lá. Mas quando o Tancredo ainda estava muito mal, ele teve uma série de febres e doenças depois que ele caiu, a Úrsula começou a cuidar dele, né? Além de cuidar da mãe, ele também cuidava do Tancredo, né? Que eles ainda não se conheciam, mas que ao longo do tempo eles foram se apaixonando, porque a Úrsula criou, tipo assim, um laço de afetividade com ele. Então, gente, o Tancredo tem que voltar para a cidade dele, né? Depois que ele se recupera. Então ele paga a alforria do Túlio. E além disso, ele também decide se casar com Úrsula. E a Úrsula aceita, porque eles já estavam se amando há muito tempo. E aí, com isso, ele volta para a cidade dele. Mas nesse meio tempo que a Úrsula fica sozinha, morando com a mãe dela, né? De novo, aparece um personagem bem problemático, que é o Comendador, que depois é revelado que é o tio da Úrsula. E irmão da Luísa B., no caso, e que também é extremamente apaixonado pela Úrsula. Então, gente, a Úrsula estava noiva e apareceu um homem aleatório dela, um tio dela, que ela nem tinha mais convivência, falando que queria casar com ela. E, gente, esse homem, ele é tão louco ao nível de falar que ele faria de tudo pra ter ela. Ou seja, até mesmo matar o noivo dela. E é isso que ele começa a tentar fazer, gente. Então, qualquer um que aparece no caminho dele que tá impedindo ali o casamento entre os dois, ele vai tentar matar. E além do Túlio, tem outra personagem que também é negra e escravizada, que é a mãe Susana, que é considerada a mãe adotiva do Túlio, mas que também já trabalhou, né, pra essa família. E, gente, esses dois personagens são extremamente importantes, tanto para o desenvolvimento da história, né, do enredo, e também para o desenvolvimento de um dos eixos temáticos principais da obra, né, que é a crítica à escravidão. Tanto que os dois relatam os abusos que eles sofrem sendo escravos e todas as desumanidades que eles sofreram. Úrsula não é um livro que trata só sobre amor, também fala, né, como eu já tinha falado um pouquinho antes, sobre os aspectos, né, da escravidão da época, quanto era desumano e os horrores dessa prática, né.
E os principais personagens que relatam isso são principalmente o Túlio, a mãe Susana, que eu já tinha citado aqui, e o Antero, que é um personagem que ele tem uma passagem muito curta na história, mas que mesmo assim ele continua sendo muito importante, porque as coisas que ele sofre, sendo uma pessoa escravizada, ele desconta tudo na bebida. Então ele chega a ser um personagem até um pouco engraçado, mas mostra como que a gente desconta nossos problemas e nas coisas em vista. No livro, né, um dos exemplos que eu mais gosto é o capítulo Mãe Susana, que a Susana, né, conta a sua história porque ela era da África e veio ao Brasil no navio negreiro. Então ela relata como que foi a experiência dela no navio negreiro e como foi a experiência dela quando ela chegou aqui no Brasil, né, como mulher escravizada. E tem um trecho que eu gosto muito, que ela fala assim: o senhor Paulo B. morreu, e sua esposa e sua filha procuraram em sua extrema bondade fazer-nos esquecer das nossas passadas dedistas. Túlio, meu filho, eu as amo de todo o coração e lhes agradeço, mas a dor que tenho no coração só a morte poderá apagar. Meu marido, minha filha, minha terra, minha liberdade. E depois ela calou-se, e as lágrimas que banhavam o rosto rugoso gotejaram na terra. Então, gente, nesse capítulo a gente descobre que não foi nem a Luísa B e nem a Úrsula que escravizaram, né, a mãe Susana. Foi o Fernando P, porque eles moram na fazenda dela, né? Então elas falam muito sobre como ela sente falta da terra dela, como ela sente falta da filha dela e do marido, né? Que foram separados quando ela veio pro Brasil. Então é um dos trechos que eu acho mais bonito da obra, que relata muito sobre, né, toda essa tortura que eles, tanto mental e física, que eles sofrem na obra. Além disso, gente, o livro também fala muito sobre o papel da mulher naquela época, no qual era de submissão à figura masculina. Por exemplo, a Luísa B é totalmente submissa ao irmão dela, que é o Fernando P. E também a mãe do Tancredo é totalmente submissa ao pai do Tancredo. Então, tanto que muitas das vezes ela chama ele de senhor, de vários nomes assim, que você normalmente chama alguém que você tem muito respeito. Então, o livro também retrata muito disso, sabe? E o livro, por ser um livro muito antigo, a linguagem dele também vai ser um pouco mais densa e acaba que a leitura também é um pouco mais demorada por causa disso. Pelo menos eu achei. E pra muita gente pode ser que seja um livro muito cansativo e chato. Porque a Maria Firmina dos Reis, ela é bem detalhista e bem poética, sabe? Então às vezes ela dá, por exemplo, no primeiro capítulo, ela fica falando horas e horas sobre o espaço onde Tancredo estava viajando. Então é um livro bem cansativo, assim, se a gente for parar pra pensar. Mas eu gosto bastante desse estilo de livro, então pra mim foi super interessante. E além da Maria Firmina pertencer à fase romantista, ela também usa alguns elementos do realismo. Ela antecipa o realismo e usa alguns elementos dele. Por exemplo, na hora que ela narra, né, os personagens, principalmente os personagens negros, né, escravizados, que ela usa, ela narra a realidade do Brasil da época. Além disso, o livro também traz um tom muito melancólico e triste para a obra, nos momentos de mais tensão e de mais tristeza, né? Principalmente quando a Luísa B morre, quando o Túlio conta sobre a vida dele, quando a mãe Susana conta sobre a vida dela também. Então, é um livro assim que acaba criando uma relação entre os personagens e o leitor, uma relação de afeto, sabe? Um certo vínculo entre o leitor e o personagem. E assim, foi um livro que por muito tempo ficou no esquecimento, porque era uma obra revolucionária demais para a época dele, sabe? Então, não foi valorizado devidamente, mas no século XX ele foi recuperado, né? E aí sim começou a ser valorizado. E isso é muito importante para a nossa história da literatura, porque é um livro que foi um dos primeiros romances, né, do Brasil. Então ele é extremamente importante, tanto para a literatura, tanto para a nossa história, tanto para a arte brasileira. Então é um livro muito importante. Então é um livro que eu recomendo muito para todo mundo, porque ele, além de falar sobre o romance entre a Úrsula e o Tancredo, ele também fala muito sobre a realidade que o Brasil já viveu e como isso afeta, né? Dá pra gente fazer uma reflexão, como isso afeta a gente até hoje, né? A nossa sociedade brasileira atual. E é um livro, assim, que até pra você colocar como repertório no Enem fica muito interessante, porque ele, como eu já disse, né? Ele aborda vários temas, então eu acho ele um livro, assim, incrível e que eu gostaria que todo mundo conhecesse.
E essa foi minha resenha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchauzinho!